esclarecer alguma dúvida acerca dessa dificuldade que as pessoas têm de entender por que o imóvel vale mais do que o outro. Bom, já quero começar sabendo disso, então. O que varia? Assim, é um problema comum de acontecer, certo? Por que isso acontece? Tem uma série de variáveis que definem o valor do imóvel, vai ser a localização, o principal item que vai impactar no valor do imóvel. Além disso, o padrão construtivo, por exemplo, nós temos algumas construtoras, como a Cirela, que era um padrão A, considerada a melhor construtora do Brasil. Nós temos construtoras padrão B e padrão C, que são as mais locais, mais simples. Outros fatores que impactam no valor do imóvel é o tipo de revestimento utilizado. Por exemplo, nós temos agora sendo lançado em São Paulo um empreendimento que recebe o selo da Armani, então é de alto luxo, e desse motivo ele vai ter um valor superior. Outras coisas que impactam também a tecnologia e a modernidade, digamos assim, que está embarcada no empreendimento. Por exemplo, nós temos já nos últimos anos vagas para carro elétrico, ou inclusive estivemos no empreendimento de alto padrão aqui em Santana, na zona norte de São Paulo, que havia 2 vagas para carro elétrico. Tem prédios que não tem. Como a demanda por carros elétricos aumenta, pessoas querem estar conectadas, querem dispor daquilo que é mais tecnológico. Por exemplo, esse condomínio tinha uma piscina aquecida, então isso é um diferencial. Nós estamos no inverno em São Paulo e o frio é impeditivo para muitas pessoas. Você tem uma piscina aquecida também vai diferenciar. Alguns outros aspectos, por exemplo, em relação ao andar do apartamento. Quando você vai comprar um imóvel na planta, no lançamento, há uma diferença de preço do primeiro ao terceiro andar, é um valor, do quarto ao sexto é outro, e assim sucessivamente. Quanto mais alto, a tendência é que ele seja mais valorizado. Esses são alguns dos aspectos que faz com que um imóvel tenha um valor diferente do outro. Isso que você falou às vezes são serviços que o próprio prédio oferece. Mas como é que isso é calculado na região, por exemplo? Porque pode estar numa região que não é tão boa assim, mas oferecer tudo isso. E aí como é que funciona? Certo. As regiões, nós temos bairros nobres e bairros periféricos. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos alguns bairros que estão recebendo uma valorização crescente nos últimos anos. Vila Nova Conceição, Itaim, os Jardins, tradicionalmente, é um bairro de alto padrão em São Paulo. Esses bairros, eles têm uma infraestrutura que explica esse valor. Hospitais, parques como o Parque Ibirapuera, o Parque do Povo, você tem ali o centro financeiro de São Paulo, do Brasil e até da América Latina. As principais empresas estão situadas ali. E hoje morar bem, hoje o luxo está relacionado a você poder morar próximo ao local do trabalho. Então isso faz com que haja essa diferença. Além disso, é preciso levar em consideração o seguinte: a maioria dos bairros em São Paulo, eles têm o alto e o médio e baixo padrão. Muitas vezes existe uma foto clássica que mostra um condomínio de luxo no Morumbi, em São Paulo, com uma piscina por andar, e ao lado Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo, é uma cidade gigantesca. O que explica isso? Então, dentro do mesmo bairro, você tem regiões, uma micro-região mais valorizada, e você tem uma outra região de menor valor. O que vai definir isso é toda essa infraestrutura, por exemplo, escolas de alto padrão, escolas bilíngues ou trilíngues, hospitais, clínicas, por exemplo, nos Jardins, em São Paulo, você tem restaurantes com estrela Michelin, você tem uma melhor gastronomia, e isso naturalmente atrai pessoas que querem morar nesses bairros que têm essa infraestrutura mais sofisticada, com melhores restaurantes, com melhores shoppings, como é o caso, por exemplo, da Cidade Jardim, que é o condomínio mais luxuoso da América Latina. Você tem ideia de preço assim, do metro quadrado? Eu estava conversando isso ali nos bastidores. É curioso que saem algumas matérias comparando, por exemplo, Balneário Camboriú, comparando Leblon, no Rio de Janeiro, ou São Paulo, Itaim, Vila Nova Conceição. Em 2022, eu fiz a venda de um apartamento de 34,9 milhões.
Na época, o metro quadrado saiu a 55 mil o metro quadrado. Então, assim, quando esses dados apresentam uma média de valor de mercado, nós falamos, por exemplo, hoje a média de valor do metro quadrado de São Paulo é 14 mil o metro quadrado, 18 mil. Mas há de se considerar o seguinte, tem empreendimentos com 6.500, 8.500 metros quadrados. Depende da região que você Depende da região. Você tem empreendimentos que estão aí na casa de 14, 16 mil metros quadrados, mas na Vila Nova Conceição, por exemplo, tem empreendimentos que já bateu a 100 mil o metro quadrado. Para se ter uma ideia, o metro quadrado seria mais ou menos esse espaço entre essa mesinha, eu e o Bruno. Então, cada cabe uma cama ali, você compra cama, você 80, 90, 100 mil metros quadrados. É muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. E aí, para quem pensa em investir, por exemplo, tem muita gente que vai atrás para moradia, né? Mas quem trabalha como você com o mercado imobiliário, precisa tomar algum cuidado específico na hora de comprar, pensando em alugar e não em morar? Sem dúvida. Inclusive, foi aprovado um adendo na legislação vigente em relação ao Airbnb, que é o aluguel de curta temporada. Existe um termo técnico chamado HIS, que é Habitação de Interesse Social. O que acontece? Os sociólogos faziam críticas em relação ao urbanismo, porque historicamente o que acontecia? Os bairros mais centrais eram onde a classe média e os ricos moravam, e os trabalhadores ficavam nos bairros chamados dormitórios, então Capão Redondo, Parelheiros, etc. Essas pessoas têm que dispor de um tempo muito grande para chegar até o local de trabalho. Cerca de 2 horas, 2 horas e meia de trem, metrô, ônibus, transporte público, etc. A prefeitura, ouvindo o clamor da população, fez o quê? Começou a entrar em acordo com os incorporadores, dizendo o seguinte: olha, esse pessoal precisa de mobilidade, eles precisam morar mais próximo dos grandes centros. E aí o que foi feito? Foi criado uma parceria de forma que a prefeitura dá um certo subsídio, favorece a incorporação imobiliária, subir prédios próximos a metrôs, e aí em toda São Paulo, né, nós temos muitos metrôs, de forma que você ofereça pelo menos um percentual desses imóveis, por exemplo, 20, 30% desses imóveis para a classe econômica, padrão Minha Casa Minha Vida. Então, esses estudos que passaram a existir em São Paulo, eles foram criados com a destinação para pessoas de renda mais módica, para que elas pudessem comprar e morar próximos ao metrô dos grandes centros. Mas o investidor, ele é alguém que sabe farejar as oportunidades, ele é alguém que está atento a não só em aumentar o seu patrimônio, mas também ter um retorno sobre o investimento. O que eles começaram a entender? Se você comprar esse apartamento próximo ao metrô, ele vai ter uma valorização. Por exemplo, você vai comprar um estúdio hoje em São Paulo na casa de 260, 340 mil, dependendo, aí vamos pôr 300 mil em média. Esse imóvel vai te trazer uma rentabilidade entre R$ 2.500 e R$ 3.500 por mês de aluguel, se for na lei inquilinato 30 meses. Mas, se você comprar esse apartamento e colocar para alugar via Airbnb, por exemplo, próximo ao Allianz Parque, que hoje é um centro de eventos muito visitado, enfim, vem gente do mundo todo, há uma chance de você ter renda de até R$ 7.000, R$ 7.500 por mês. Ou seja, você consegue um retorno de investimento muito maior do que aplicando nas tradicionais rendas fixas, FIIs, tesouro direto, etc. Há perigos, porque nem todo imóvel vai sofrer essa valorização toda. Por quê? Porque há regiões que estão demandando mais imóveis novos, e esse tipo de imóvel, por exemplo, o Allianz Parque já há bastante tempo tem atraído empreendimentos para a região. Por quê? Porque ele se transformou num centro de eventos. Está sendo construído, vai ser lançado ainda esse ano, a Cidade Center Norte, junto ao Grupo Otto Baumgart, que é responsável pelo Shopping Center Norte e Lar Center, e vai ser uma revolução na zona norte de São Paulo, porque num tempo de 15 anos eles vão lançar torres residenciais, comerciais, hospitais, escola, faculdade de conceito. A ideia é tudo em um único lugar, você morar num bairro planejado, a exemplo do Jardim das Perdizes na Zona Oeste. A grande vantagem é que você tem tudo num único lugar, e aí, nesse caso, você vai observar uma valorização, porque está havendo uma modernização, a infraestrutura vai ser modificada, a parceria entre o público e
privado vai ser feita de forma que vai haver uma reurbanização, por exemplo, não vai ter cabeamento desses fios tradicionais que a gente vê nas ruas. Algumas poucas regiões já têm isso, os fios subterrâneos. O piso vai ser feito de forma que ele absorve água e desse modo não vai ter problema com alagamento. Então, respondendo inclusive a sua pergunta anterior, em São Paulo, por exemplo, em várias cidades do Brasil todo, Rio de Janeiro, a gente observa alagamentos. Você tem regiões onde no mesmo bairro não tem alagamento e no mesmo bairro em outras ruas tem. Isso impacta o valor do imóvel, sem dúvida. Olha, agora você falou uma coisa interessante, me surgiu uma nova dúvida. Porque alguns condomínios oferecem vários serviços aí. E os empreendedores que compram esses apartamentos e colocam no Airbnb, por exemplo, como é que funciona? Quem alugou pelo Airbnb tem direito de usufruir de tudo isso que o condomínio oferece? Depende da convenção do condomínio, né? Tem condomínios que permitem que ele faça esse uso, tem condomínios que não. Inclusive o uso do Airbnb não depende do incorporador. Quando nós vendemos para investidores e nós trabalhamos com todos os tipos de imóveis, inclusive para investidores, isso tem que ficar claro e faz parte de nós, consultores imobiliários, informarmos ao comprador. Então, assim, no momento que você está comprando, nós explicamos para você, olha, está sendo construído de forma a todas as características que vão permitir que seja feito o uso de Airbnb. No entanto, quem define de fato é a convenção do condomínio. Tem umas regras que são seguir aí. Tem umas regras. Depois que foi entregue os apartamentos, os compradores se reúnem e definem se vai ter Airbnb ou não. Há prédios, como eles vão aproveitar o mesmo terreno, então imagina uma incorporadora comprou um terreno de 6.000, 9.000 metros quadrados, eles querem explorar aquilo ao máximo. Ao mesmo tempo que eles vão construir torres com vários apartamentos, porque cada um representa um certo valor, eles também querem oferecer vantagens como lazer completo, fachada ativa, onde você tem algumas lojas, algumas conveniências. No entanto, o público de médio e alto padrão, vamos pensar aí a partir de 90, 100 metros quadrados, apartamentos de 2 e 3 dormitórios, ele não quer se misturar com o público do Airbnb. Por isso que vem haver uma discussão sobre isso no mundo todo, não é só no Brasil. Porque imagina você chegando com a sua esposa e seus filhos e de repente você subir do elevador para ir para o seu apartamento e tem uma galera lá embriagada, só passar o final de semana. Tocando terror, você vai olhar, poxa, não foi para isso que eu comprei no meu apartamento. Eu acho que de fato faz sentido. E aí então é preciso ter alguns cuidados. A melhor dica pode parecer óbvio porque eu estou aqui falando, mas procure um profissional do mercado imobiliário, um corretor de imóveis, devidamente credenciado com o Cresce Ativo, porque ele vai prestar essas informações e vai te ajudar a fazer um bom negócio. Inclusive, uma das coisas mais importantes na nossa profissão é a assessoria jurídica, porque existe um risco de fato de você comprar um imóvel que tem algum tipo de impedimento. Por exemplo, recentemente nós não finalizamos o negócio, porque esse imóvel, quando nós puxamos as certidões negativas, a gente vai investigar a vida do proprietário do imóvel, nós descobrimos que esse proprietário tinha 4 penhoras no nome dele, e esse imóvel estava penhorado, ou seja, ele estava vinculado a uma dívida pré-existente. Se você compra esse imóvel e essa dívida vai ser cobrada, você pode perder o imóvel porque esse imóvel tem essa dívida pré-existente. Então, a melhor coisa a você fazer é procurar um profissional. Quem paga por nosso serviço são os vendedores de imóveis, que inclusive é um valor, é uma remuneração muito justa e muito válida, porque ele traz segurança para as partes. É sobre isso que eu quero falar, porque tem muita gente que não quer fazer, porque de certa forma acho que acaba ficando um pouco mais caro quando você trata com a imobiliária ao invés de tratar direto com o proprietário. O que é que você pode falar para as pessoas que estão assistindo do porquê que vale a pena ter um profissional cuidando disso? O profissional ele vai garantir, a melhor palavra a ser dita, inclusive o Cresce diz o seguinte: quem vende o imóvel é o proprietário, porque ele é o dono do patrimônio. Nós, corretores ou consultores imobiliários, nós fazemos a intermediação. Pode parecer óbvio, simples, mas não é. Nós temos históricos de imóveis que estão há 3, 4, 5, 6 anos para vender e não foram vendidos. Por quê? Eu sei o porquê. O principal motivo é que ele está com valor fora do mercado e ele não tem os atrativos que hoje o mercado tem demandado.
o que eu posso dizer para as pessoas? O corretor que faz essa intermediação, ele junta as pontas entre, de um lado, quem está vendendo e de outro, quem está comprando. Ambos têm uma dor. O proprietário, ele também tem uma necessidade. Esse proprietário também tem um anseio de vender. Muitas vezes ele está vendendo por dívida, ele está vendendo porque ele se divorciou, ele está vendendo porque ele não aguenta mais São Paulo, ele quer ir embora para o interior. São vários motivos que fazem com que ele queira vender. De outro lado, você tem quem quer comprar e não é tão simples assim você encontrar o imóvel dos sonhos. Você encontrar com todas aquelas características que a sua família está buscando. Por exemplo, Tilson, eu e minha família gostamos de fazer um churrasco, nós queríamos uma varanda gourmet, mas ao mesmo tempo eu quero que o prédio tenha portaria 24 horas, porque eu não confio naquela portaria eletrônica. Mas depois que você me faz uma série de pedidos, você traça o perfil do imóvel para mim, aí você me pede uma mágica. Eu quero tudo isso com valor baixo, um condomínio baixíssimo, e aí não existe. Por quê? Porque o valor de mercado dos imóveis, ele se autorregula como é em qualquer mercado, inclusive no automobilístico, por exemplo. O que acontece? O mercado, ele se autorregula de forma que não adianta você pedir o valor que você quer no imóvel, no caso do vendedor. Por quê? Porque o consumidor não vai absorver. As pessoas hoje têm a internet em suas mãos, todas as informações, e elas fazem pesquisa. E elas já nos trazem muitas vezes. Amanhã eu vou visitar um apartamento de 2.600.000 e o proprietário já me mandou um link mostrando que tem um link de 2.100. Como assim? 2.600.000, 2.600. Aí quando eu fui investigar, esse link é um link antigo, esse imóvel não está mais à venda e o valor de mercado hoje naquele prédio é de 2.600.000. Então eu ajudo ele a ter essa clareza e a tomar uma boa decisão. Recentemente eu atendi um funcionário do Banco Itaú. Ele falou: Tilson, posso te ligar? Pode. Me ligou e falou: cara, eu sou muito bom no mercado financeiro, nisso que eu faço, mas eu quero que você me dê essa assessoria em relação ao mercado imobiliário. Nós conversamos sobre taxa de juros, se vale a pena fazer a compra agora ou não. Ele tem um dinheiro investido, inclusive ele pensando: vale a pena eu financiar agora a juros de 11,5, eu retiro o dinheiro que está aplicado a 14 ou eu mantenho. Então esse tipo de assessoria é o que justifica o nosso trabalho. Em resumo, você vai fazer uma negociação segura, você vai receber a sua matrícula do imóvel devidamente registrada no cartório e você vai poder dormir tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Inclusive, um dos problemas que podem surgir é o vício oculto. Por exemplo, eu atendi um cliente no Itaim Bibi, em São Paulo, uma cobertura de 5.800.000, que tinha infiltrações. E eu conversei com o proprietário acerca disso. O cliente adorou, a esposa dele chegou um pouco depois que ela estava numa reunião, eles amaram. Quando eles chegaram no segundo andar da cobertura, eles começaram a observar infiltrações, e isso fez com que eles desistissem. Essas infiltrações estavam visíveis a olho nu, você conseguia observar, mas e se não estivesse? Por exemplo, recentemente o imóvel deixou de ser comercializado porque ele fica próximo ao metrô de Santana, naquela região tem alagamento. E eu, como consultor imobiliário, tenho o dever moral e o compromisso, a responsabilidade legal de informar isso ao cliente. Porque eu não posso vender enganando. Se futuramente isso aparece, ele poderia me processar porque nós não informamos. Acho que você já justificou porque então que é tão importante ter um profissional cuidando disso. Agora, só mais uma dúvida relacionada a isso. Os imóveis, são todos você que indica ou a pessoa que está procurando dar conta de tudo sozinha encontrou um imóvel, ela pode te incluir nesse negócio para você tratar disso para ela ou não? Como é que é? Pode, depende, né? Assim, se ela já foi visitar um imóvel com um cliente e ela cogitou comprar e ela quer me colocar no lugar, não é ético fazer isso. Ah, não? Não é, não vou dizer que não aconteça, né? Como todas as profissões, nós temos casos. Eu estou perguntando por conta de todos esses cuidados que talvez a pessoa não tenha. E aí, com um olhar profissional. Agora, o que acontece muito? Nós trabalhamos de forma que fica claro para o cliente, primeiro, a empatia em tentar entender o que esse cliente está buscando. Em termos de vendas e atendimento, eu sempre digo o seguinte: primeiro você precisa entender para depois atender o cliente. Não
adianta eu ficar enviando link, mandando apartamentos aleatórios para esse cliente, porque, por exemplo, ele vai me dizer assim, tipo, eu quero um apartamento com 4 dormitórios, 4 suítes, aqui próximo ao Colégio Salesiano Santa Terezinha, aqui em São Paulo. Bom, se eu entendi bem a demanda dele, eu vou oferecer apartamentos que estão ali na Rua Pontins, Francisca Júlia, Pedro Dol, talvez um pedacinho ali da Guilherme Cristóvão, que são ruas próximas ao colégio. E aí ele vai entender o seguinte, pô, esse cara entendeu o que eu estou procurando e ele se preocupou em me atender adequadamente. E muitas vezes acontece o quê? Se ele passa na rua e vê uma placa, ou se ele pesquisa na internet e viu algo que agradasse, ele encaminha para mim, pergunta se eu tenho no meu portfólio, se eu tenho no meu banco de dados, para que eu atenda ele nesses outros imóveis. Já aconteceu e acontece com frequência por causa do atendimento diferenciado, um atendimento personalizado. Você também não quer ter o trabalho de ter que olhar para tudo isso. Sim, e assim, é mais fácil e até mais seguro para você ter um único interlocutor, conversar com um único corretor, do que você está falando com 5, 10 pessoas. Chega uma hora que você fica, então o que eu fiz? Eu fiz uma tabela onde eu comparava os apartamentos, metragem, vagas, valor de metro quadrado, valor de condomínio IPTU, e ele me fez uma demanda específica que ele falou, eu sei que essa rua é valorizada, é boa, mas eu estou preocupado em termos de rentabilidade. Eu estou pensando se esse ativo daqui 5 anos ele ainda vai ser um bom ativo, porque ele já morou em Portugal, morou no interior de São Paulo, ele falou, estou esperando meus filhos se formarem e a gente vai embora. Então ele está comprando agora, mas daqui 5 anos ele vai querer vender esse apartamento. Aí eu apresentei para eles as razões do porquê ele estava fazendo um bom negócio. O condomínio em si tem uma infraestrutura que justifica o valor que ele estava pagando. Essa rua específica está recebendo um novo empreendimento de altíssimo padrão que tem levado pessoas desse nível a morar ali. E na região estão surgindo, por exemplo, surgiu uma academia nova, como a ED, tem surgido restaurantes e tal, que faz com que ela esteja se valorizando. Ou seja, a tendência é que daqui 5 anos o seu apartamento que você está comprando hoje em um certo valor, ele vai valer mais e você vai conseguir manter a rentabilidade do seu capital, além de ter desfrutado durante 5 anos com sua família. E como é que eu avalio se realmente está sendo justo aquele valor que eu estou pagando? Por exemplo, claro que tem toda uma questão de infraestrutura, do que o condomínio te oferece, mas é relacionado a outras oportunidades. Como é que eu vejo que é justo de fato? Primeiro vamos explicar essa questão do metro quadrado, né? O metro quadrado é uma forma de nós definirmos o preço de um imóvel. Então, como é que isso é calculado? Por exemplo, imagina que um apartamento vale R$800 mil, ele tem 100 metros quadrados. Inclusive, esse é o ticket aqui da região. Tá? O imóvel vale 800 mil e tem 100 metros quadrados. Você vai pegar 800 mil, dividir por 100 e você vai chegar a 8 mil metros quadrados. Significa que cada metro quadrado desse vale R$8 mil. Ok, como é que eu sei se eu estou fazendo um bom negócio, se eu estou fazendo uma boa compra? Há uma série de parâmetros que te garante essa boa compra, né? Quais sejam? Você vai comparar com outros da região. Então, a primeira coisa seria, compare no mesmo prédio, né? Então, naquele mesmo prédio há outras unidades à venda, geralmente tem 2, 3. Então, por exemplo, você vai ver um está 800, outro 840 e o outro 780. O que explica essa diferença? Geralmente é o próprio proprietário que vê os outros anúncios e ele acha que o dele vale aquele valor. Universalmente, eu fiz parte de uma empresa imobiliária que tem agências em 140 países, 114 países. E no mundo todo vendedor quer o quê? O maior valor possível. No mundo todo comprador quer o quê? Pagar o menor valor possível. Isso é universal, não é só no Brasil, só em São Paulo, Fortaleza, qualquer cidade. O que acontece? O proprietário, imbuído de emoções, memórias vividas naquele imóvel, ele vai dizer, poxa, mas aqui eu criei meus filhos, aqui eu vi minha filha engatinhar e crescer, esse imóvel tem muitas histórias, então eu acho que vale tanto. Então, o que nós fazemos para precificar, avaliar o imóvel, que é um dos serviços que nós corretores prestamos? Nós vamos até o imóvel, eu preciso ver, eu preciso sentir, né, o imóvel,
eu vou avaliar não só a unidade privativa, como também vou avaliar o condomínio. O que impacta a localização, como nós falamos, o apartamento... Você acha que a localização é o principal? É o principal, não é o único fator, porque o que explica que numa mesma rua, por exemplo, você tem um apartamento que valha 14, o The Point aqui está na faixa de 8, 9 milhões, e você tem outros na mesma rua 1,2 milhão. O que diferencia? Aí são vários aspectos. O padrão construtivo, como eu falei, é uma incorporadora top A, né, é a melhor que tem. Segundo, tem quadra de tênis com medidas oficiais, tem piscina aquecida, tem uma série de itens de lazer que os outros não têm. Então isso vai impactar no valor. A planta também impacta, o andar também vai impactar. Então todos esses fatores vão acabar explicando o valor. A melhor coisa a se fazer é procurar o profissional, mas o que você também pode fazer de forma independente? Pesquise imóveis semelhantes. Você quer comprar um imóvel de 100 metros quadrados na faixa de 800 mil. Se pergunte, nesse mesmo prédio tem outras unidades? Se sim, o que eu recomendo? Conheça todas. Algumas pessoas já decidem por morar naquele condomínio, porque às vezes tem pai ou mãe que mora lá, um irmão, alguém conhecido e tal. Além disso, na região, que imóvel semelhante a esse tem? Então, 100 metros quadrados, digamos que tem 3 dormitórios, 2 vagas, etc. E aí você vai pensar ali na região. O que pode diferenciar, além do padrão construtivo, o que está incorporado no condomínio? Alguns condomínios, por exemplo, só tem piscina, quadra esportiva e uma academia, nem se pode chamar de academia. Tem outros que é o conceito de clube residencial, você tem um lazer completo. E claro que isso vai diferenciar, porque a entrega, a experiência que está sendo oferecida é diferente. Então esses fatores têm que ser levados em consideração. Perfeito. Olha, agora antes de a gente finalizar, casa ou apartamento? O que é que vale mais hoje em dia comprar, pensando numa valorização futura? Nós temos observado nas grandes cidades a construção de condomínios, como o Alphaville, não só em São Paulo, em várias cidades ao longo do Brasil, em função da segurança pública. Inclusive, eu não vou mencionar aqui bairro, mas alguns bairros passaram a deixar de vender casas por conta da segurança pública na região, que é insuficiente, seja porque as pessoas são assaltadas ali naquela região, seja porque casas são invadidas. A questão de casa ou apartamento, eu acho que, pelo que eu observo, eu não vou falar minha opinião pessoal, mas eu acho que a minha também tem a ver com a experiência que eu observo. Quem já viveu em casa, cuidou de cachorro, tem um quintal, tem esse tipo de experiência, prefere em casa. Você tem um pouco mais de privacidade. Você não tem a sensação de que ao lado daquela parede tem outras pessoas morando. O condomínio engessa um pouco dos seus comportamentos. Por outro lado, é inegável que o apartamento, o condomínio oferece uma segurança que te faz dormir mais tranquilo, né? Você não está 100% seguro, mas está muito mais seguro do que casa. As casas hoje, elas têm tido menos valorização, elas estão sendo vendidas menos do que apartamentos, e o que nós estamos observando é um adensamento, ou seja, como muitas pessoas estão querendo morar mais próximo aos centros, as incorporadoras fazem o que? Elas compram várias casas no mesmo quarteirão e sobem um empreendimento. Essa é a grande tendência. Na verdade, isso já vem acontecendo nas últimas décadas, e as cidades estão se verticalizando. Agora, há o público para casas de condomínio, por exemplo, porque você tem a privacidade, a experiência de morar numa casa privativa, isolada, e ao mesmo tempo a segurança de um condomínio que te garante que seus filhos brinquem ali na calçada tranquilamente, você vai dormir tranquilamente. Também é uma excelente experiência para quem pode. Tem de todos os padrões, na verdade. Tem casinhas de 340 mil e tem casas em Alphaville, nós temos imóveis de 40 milhões, por exemplo. Olha que interessante sobre valorização. O Neymar, o menino Ney, né, que é amado e odiado ao mesmo tempo no Brasil, né, é um craque, sem dúvida nenhuma. Ele comprou um imóvel em Alphaville, São Paulo, por 20 milhões em 2022. O Neymar é um fenômeno do marketing e onde ele chega, ele impacta. 2 anos depois, no final do ano passado, ele vendeu para o Thiago Nigro por 40 milhões.
Eu pergunto ao Thiago Livre e aos demais, aonde você consegue duplicar o seu patrimônio, o seu capital em apenas 2 anos? Não existe. Mas também é porque era do Neymar, né? Se fosse o Zezinho da esquina vendendo, eu não sei se ia dobrar o valor não, viu? É por isso que ele e o pai dele, muito inteligentemente, têm lançado vários condomínios pelo Brasil. Alguns acham que eles entram com dinheiro, outros não, ele empresta o nome. Mas por quê? Porque ele provoca uma valorização extraordinária aonde ele chega. Para dizer que nós comprei do Neymar. Ou então, ao redor começa a valorizar, as pessoas falam, eu moro do lado de Neymar, eu sou vizinho do Neymar. Então, um outro aspecto também é o status do condomínio. Quando alguém famoso vai morar lá, se for alguém bacana, né? Porque o Alphaville está sendo muito criticado porque Tem muitos MCs, né, morando por lá. Eles fazem muitas festas, muito barulho, etc. Tem pessoas que estão reclamando. Inclusive, o Pablo Marçal lançou um empreendimento em Goiás, onde você tem que passar pelo crivo de um RH para saber se você pode morar lá ou não. Não basta ter dinheiro, você tem que ter um certo padrão de comportamento, princípios e valores alinhados àquele empreendimento. E como nós estamos aqui na Rede Mais Família, eu acho que faz sentido falar isso. Comentem aí o que vocês acham. Qualquer pessoa tem o direito de morar ou não? Gerou uma polêmica, né? Dá para gerar um burburinho mesmo. Mas, tio, olha só, quero te agradecer pela sua presença, por essa aula que você deu aqui pra gente. Vou pedir para você passar para o pessoal de casa os seus contatos, como é que as pessoas te contratam, se quiserem parte do seu trabalho, fica à vontade. Obrigado. Minhas redes sociais é Tio Sou Bataglia, meu telefone é 11 94533 9335. Meu nome é um pouco diferente, TILSO, Tio Sou Bataglia. Eu estou em todas as redes sociais, você pode entrar em contato, vai ser um prazer poder atender você e sua família. É isso aí, meu povo. Você que está pensando em comprar um imóvel, tem pessoa certa agora para te ajudar. Então já procura ele nas redes sociais aí, segue, acompanha e se precisar faz contato com ele, tá? Agora a gente vai para um rápido intervalo, é o tempo de pegar um cafezinho que a gente já volta se distrair. Rapaz, eu vou comprar esse apartamento do Neymar. 40 milhões tá barato. Aí, ó. Dinheiro de cafezinho.